Deixa eu passar aqui para o Theo, daqui a pouco a gente vai detalhar ainda mais esse assunto com a Abel. Mas, Theo, primeiro, muito bom dia para você, muito bem-vindo. Theo, a gente está falando de uma medida que ela é absolutamente legítima. A gente está num país com inflação, os números crescem, então é natural que limites governamentais também sejam ajustados progressivamente para que os empresários, microempresários, não se sintam aí também enforcados pulando numa faixa de cobrança de impostos superior. Mas a questão é que aqui a gente está falando de um governo que está em um momento de aperto fiscal e não existe almoço grátis. Então, para que seja possível fazer essa mudança, é necessário que o governo faça renúncia fiscal, deixe de arrecadar impostos. E nesse caso a gente está falando de um valor bem alto, né, Theo? Bem alto, de 50 bilhões de reais de renúncia de que o governo vai deixar de arrecadar com essa ampliação do teto para microempreendedores individuais. Bom dia para Isabel, ótimo dia para você, boa terça-feira para quem acompanha a gente. É uma tentativa do governo do presidente Lula de ampliar os produtos que ele vai apresentar nessa vitrine eleitoral nas eleições de outubro, até as eleições de outubro, em especial a partir de agosto, quando vai de fato começar a campanha eleitoral, com idas às ruas, nos palanques, nos programas políticos que serão veiculados nos programas de rádio e de televisão. Então, é mais uma dessas propostas que tem um quê de popular. A gente falou, por exemplo, da escala 6x1, ela foi aprovada de maneira célere na Câmara dos Deputados, estacionou no Senado Federal, ainda não há uma perspectiva de quando esse texto vai ser votado por lá. Há uma resistência por conta dessa relação conturbada com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Esse ponto que a Isabel traz da perspectiva de celeridade na Câmara dos Deputados é importante para o governo, porque pode almejar uma nova vitória de um tema que tem um peso popular muito grande nas eleições desse ano. A gente está falando de 13 milhões de brasileiros que vão ser impactados caso esse texto seja aprovado pelo Congresso Nacional. 13 milhões de brasileiros que vão conseguir ampliar esse teto de R$ 81 mil para R$ 140 mil. O que, se houvesse essa extrapolação dos R$ 81 mil, quem é MEI pagaria como se fosse microempreendedor. Então haveria uma taxação, uma imposição de tarifas maior a essa fatia, que é uma fatia do eleitorado também. Então, com isso, há uma expansão para esse benefício para 13 milhões de pessoas, e aí o governo tenta trazer para perto essas pessoas na busca pela reeleição. São várias as medidas que vêm sendo tomadas. Teve, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, depois aquele escalonamento, uma série de medidas, como, por exemplo, para combustíveis que tentam avançar lá no Congresso Nacional. A escala 6x1 é uma dessas propostas também mais populares que o governo tem mirado para tentar diminuir a resistência. A gente falava sobre isso ontem com uma série de medidas, o Desenrola, uma série de medidas do governo que ajudaram a melhorar a aprovação naquela pesquisa da BTG Nexus que foi divulgada ontem. Então, o governo tenta reduzir os índices de desaprovação, ao mesmo tempo em que melhora os índices de aprovação e, com isso, as intenções de voto. Em linhas gerais, o que o governo almeja com medidas como essa. E a gente não pode esquecer, né, Theo, que a gente está falando aqui de uma camada muito específica do eleitorado que é muito estratégica para o presidente Lula. Um dos maiores problemas, maiores entraves que Lula enfrentou no decorrer dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, foi a dificuldade de compreender a mudança de percepção do trabalhador. Então, o presidente Lula fez a sua carreira política, iniciou a sua carreira política em cima do movimento sindical, a defesa da carteira assinada, a defesa dos benefícios aos trabalhadores formais. Só que ele perdeu a conexão com aquele cara que, por exemplo, vamos supor,
uma pessoa que trabalhou como CLT durante muitos anos, acabou sendo demitida, recebeu uma rescisão, pegou esse dinheiro e falou, pô, eu vou investir num pequeno negócio, uma coisinha para mim, é um negocinho meu, que eu vou deixar de ter chefe, eu vou ganhar o meu próprio dinheiro e vou fazer as próprias regras do meu trabalho, eu vou investir num servicinho, um carrinho de cachorro-quente, uma lojinha, uma banca, uma lojinha virtual onde eu vou vender artesanato que eu faço. Esse trabalhador perdeu conexão com aquele perfil petista tradicional. E Lula quer ganhar de volta esse cara. Isso vale também, foi um movimento parecido com o que eles fizeram junto a trabalhadores de aplicativo, por exemplo.